Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Cara, tem uma série que chama Rick and Morty. Essa série, ela é, cara, uma série sensacional. Tem que ter um pouquinho de estômago pra conseguir assistir ela. Tem muito episódio que, eles vão no limite, assim, do que é suportável de se conseguir assistir. Mas é interessante que eles fazem muitas críticas em relação à forma mesmo que a sociedade se comporta. Vamos colocar dessa forma. Em um desses episódios em específico, é bem interessante, na verdade tem 2 episódios, que são bem interessantes, que eles fazem uma crítica que é bem voltada assim, para uma crítica a uma fé em relação a uma resolução específica. E é um que aparece, eu não sei o nome do episódio agora, nem vou pesquisar pra passar aqui pra vocês, mas é um episódio que tem umas cabeças gigantes, aparece tipo umas cabeças gigantes assim no céu, e nisso essas cabeças elas vão destruir o planeta, tá? E dentro disso ocorre toda a trama do desenho que agora não sei se eu vou contar, não, vou contar assim, tá? Ó, alerta de spoiler, a partir de agora eu vou contar um pouco do desenho, então se você não quer ter spoiler, não assiste a partir daqui, beleza? Mas como é que funciona? Aí aparecem umas cabeças gigantes assim no céu e no desenho assim mostra, quem sabia de fato o que estava acontecendo era o Rick. O Rick sabia o que estava acontecendo. Aí o governo dos Estados Unidos vai até ele para perguntar, tipo, e agora? O que a gente precisa fazer? O que essas cabeças querem? E aí ele já sabia qual é o desejo dessas cabeças. E eles criam uma música que chama Fica Tranquileba. Enquanto eles vão lá o Rick vai lá e cria essa música para entregar para eles. Cara, é difícil explicar esse episódio. Nossa, é difícil. Cara, na boa, vai lá e assiste, tá? Vai lá e assiste esse episódio, porque é tanta coisa sem nexo que eu vou ter que explicar aqui, que é mais fácil você ir lá e assistir para daí aqui fazer sentido. Mas no final das contas, o que é importante é o seguinte: houve um erro de atribuição em relação a um fato que estava ocorrendo. E isso é muito interessante, porque eu percebo que uma das principais dificuldades nossas é, de fato, uma percepção da realidade. E eu me explico aqui. Por exemplo, quando a gente vai contar a nossa história, tipo, do nosso passado agora para o nosso presente, a gente tem um monte de viés de atribuição. Eu, olhando da minha perspectiva, eu percebo em mim vários tipos de atribuição que, na verdade, eu não posso afirmar com certeza, veementemente, que foi somente aquela situação que transformou minha vida em determinado ponto. Consegue entender? Tipo assim, no discurso, eu posso chegar e falar assim, não, porque foi isso que aconteceu e depois disso mudou. Ah, foi por causa disso. Só que, na verdade, quando a gente vai na raiz da coisa, a gente não consegue ter certeza se de fato foi aquilo, entende? E a maioria das coisas na nossa vida, quando a gente está analisando essa relação de causa e efeito, ela nunca é de um fator só. Ela sempre é multifatorial. Então existem várias coisas que aconteceram junto e que, com base nisso, fez com que você pensasse da forma que você pensa, fez com que você agisse da forma que você age. Nunca é uma coisa só, sabe? E essa simplificação, esse erro, esse viés assim de atribuição, quando ele é falho, cara, isso é um problema. Isso é um problema. Porque é a mesma coisa de que, sei lá, ao mesmo tempo que existem situações que é fácil de medir uma relação de causa e efeito, por exemplo, se eu der um murro aqui no meio desse armário, posso quebrar meu dedo. Aí falou assim, não, foi o murro que eu dei no armário que quebrou meu dedo. Sim, com certeza, foi o murro que eu dei porque é uma causa direta. Mas existem coisas que são indiretas que a gente acaba atribuindo quando na verdade não é a causa principal. Tá, Nathan, mas e daí? E agora? O que a gente faz com isso? Na verdade eu não sei, não faço a mínima ideia do que a gente faz com isso. Só que eu vejo que é necessário que haja um cuidado quanto a isso. Quando a gente está falando que algo ocorreu de determinada forma por causa disso. E isso acontece por causa disso. Eu vejo que nós, né, como seres humanos, a gente tem uma tendência muito fácil de querer simplificar as coisas de forma que elas possam ser controladas. E a verdade é que elas não podem. Tem muitas coisas que simplesmente fogem do nosso controle. E a gente não tem absolutamente controle nenhum sobre isso. Ao mesmo tempo que eu vejo que existe uma evolução gigantesca em relação às capacidades, aquilo que o homem ele tem se tornado capaz de fazer, cara, se a gente for olhar qual que é a nossa limitação, ela é maior do que a nossa capacidade, entende? A gente tem mais pontos limitantes em relação àquilo que nós conseguimos fazer do que necessariamente aquilo que a gente consegue fazer, porque aquilo que a gente consegue fazer, ele é finito. Existe um volume, por maior que ele seja, existe um volume de informações finito quanto à nossa capacidade. A gente pode agora voar, a gente pode agora fazer isso, fazer aquilo. Estamos começando a
ir pro espaço. Só que quando a gente para pra pensar no que a gente não consegue fazer, tem muito mais coisa do que o que a gente consegue. Pode parar pra pensar. Então, por exemplo, fora a questão da limitação humana, tira energia, tira esse domínio que o homem tem em relação à eletricidade, corta a eletricidade. O que o homem é capaz de fazer sem eletricidade? Vamos supor que a partir de agora, zero, não existe mais. Meu, faleceu. Tipo, não limita um monte tudo que a gente consegue fazer. Então, tipo assim, no final das contas é uma coisa que a gente criou que de certa forma nos dá um poder que, na boa, cortou isso aí, acabou tudo, sabe? Acabou tudo não, mas acabou grande parte da nossa capacidade. Enfim, o que eu vejo assim em relação a isso é que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está determinando qual que é uma relação de causa e efeito quanto a uma conquista ou quanto a algo que aconteceu. Eu vejo esse problema principalmente dentro de um viés religioso, sabe? O que eu já vi, assim, de erro de atribuição não tá escrito, sabe? Pra você ter ideia, teve uma vez que uma pessoa foi dar um testemunho na igreja e a pessoa, ela entrou num ônibus, não tinha dinheiro pra pagar a passagem. Ela foi dar um testemunho na igreja de que, cara, ela tava sem dinheiro pra pagar a passagem, ela orou pro Senhor e aí ela agradeceu a Deus porque o ônibus foi cheio até tal ponto. Tipo, ela ficou numa parte, assim, que o ônibus estava tão cheio que ela não precisou passar pela roleta. E aí, quando, tipo, chegou no ponto dela, ela pôde descer e ela não teve que pagar a passagem. E ela atribuiu isso aí ao Senhor. Essa falha no caráter dela. Essa, tipo assim, cara, inacreditável. Então, tipo assim, esses erros de atribuição, esses erros de percepção de realidade, de entender como de fato as coisas funcionam, isso é assustador. É assustador. A forma que eu vejo de lidar com isso é assim, tá, ok, você acha que foi isso, mas é somente isso que pode ter acontecido? É somente essa opção que existe para que esse fato tenha ocorrido? Muito provavelmente não, entende? E você ter uma cabeça aberta para analisar outras possibilidades pode te poupar de muito problema ali na frente, entendeu? Isso pode fazer com que você deixe de ser uma pessoa rasa, uma pessoa superficial, que só fica na superficialidade de uma coisa sem de fato entender o que de fato acontece, sabe? E eu não estou me posicionando aqui como alguém que de fato entende o que acontece, mas justamente por não entender, eu tenho esse questionamento. Tipo assim, será que a atribuição, você está atribuindo algo que faz sentido, algo que de fato é real? Não sei, é isso aí.